Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, episódio de NBA, segundo episódio de NBA da semana e postado no horário um pouco diferente, com a gravação aqui e as notícias que a gente vai abordar. Eu resolvi postar logo assim, mais ou menos na hora do almoço, acredito que vai sair. Eu e o Vitor Buratini, do Camisa 23, falaremos de um dos jogos mais importantes da temporada regular até agora, que foi a vitória do Boston Celtics para cima do Milwaukee Bucks nessa quarta-feira. E também com o primeiro mês da temporada da NBA chegando ao fim, a gente vai eleger as seleções All-NBA desse primeiro mês. É um bom ponto para a gente parar e fazer um recorte, né, Buras? Não que seja nada definitivo, não será nada definitivo, e acredito que a maioria dos nomes que estão aqui provavelmente, não a maioria, né, mas muitos não vão estar na seleção final, né, nas seleções finais, mas é um bom momento pra gente parar e fazer um recorte, né? Já foi um quinto aí da temporada praticamente, já é uma amostragem boa, né? Concordo. Vamos começar pelo jogo, a gente tem dois assuntos na pauta. Primeiro, essa partida entre Milwaukee Bucks e Boston Celtics, que primeiro confronto entre as duas equipes na temporada, duas equipes apontadas como as favoritas na Conferência Leste, por motivos óbvios, né? Elencos fortes, e primeiro confronto com Jrue Holiday no Celtics, Damian Lillard nos Bucks. O primeiro tempo, a maior parte dele foi dominado pelo Boston Celtics, chegaram a abrir 28 pontos de vantagem, arremessando absurdamente de quadra, né, um aproveitamento dos arremessos de 3. O Celtics, que é um time que arremessa muito bem de 3, mas começou pegando fogo, mas os Bucks aos poucos conseguiram equilibrar a partida. O Giannis foi aparecendo mais e o Lillard na reta final jogou muito bem, chegou a reduzir a diferença ali para uma posse de bola, né, 2-3 pontos para o Boston Celtics, mas eles não conseguiram a virada. Ainda assim o placar termina bem mais apertado do que uma parte significativa da partida foi, 119-116 para os Celtics. A gente viu algumas dos mesmos problemas dessas duas equipes ao longo da temporada, Buras. Dificuldade do Bucks para defender o perímetro e do lado do Celtics, dificuldade para fechar as partidas. Então, essa é uma dificuldade aí que o Celtics, a gente sabe que vem aí desde a temporada passada, né, o que é bem criticado no Joe Mazzulla, né. Foi uma partida que ali, o primeiro quarto, o Celtics dominou, foi muito bem. Foi ali que construiu grande parte da vantagem, né. No segundo quarto começou também muito bem, mas ali o Bucks até conseguiu se recuperar em um determinado momento. Segundo tempo aí o Bucks se recuperou de vez, e é o que você falou, quase chegou ali foi apenas uma posse de bola, né? Enfim, o resultado do jogo. Acho que assim, um fator determinante aí nessa vitória também foi um banco do Boston Celtics, que é algo que, muita gente, eu inclusive, criticava a profundidade depois das trocas, né? Mas teve aí 3 jogadores que pontuaram em dígitos duplos: o Peyton Pritchard, o Horford e o Sennhauser, né? Então, assim, o elenco do Celtics não é tão ruim quanto eu imaginava, assim, em questão de profundidade, né? Porque a gente sabe que o quinteto titular é um dos melhores da liga aí, tem um backcourt fenomenal defensivamente. O Bucks teve ali o Giannis, não teve das suas melhores partidas ali em aproveitamento, né? Ele que vem tendo um aproveitamento excepcional da temporada. E o Lillard, cara, é o que você falou, ele até se recuperou ali no segundo tempo, mas ele ainda tem que encontrar mais consistência ali, sobretudo no perímetro, que é algo que é talvez a principal característica dele, e ele vem muito mal nesse quesito ao longo dessa temporada, né? Além disso, tem o Chris Middleton, que, desde aquela lesão, ele tá longe de ser o cara que ele foi ali quando All-Star. Eu prometi que eu não ia falar sobre Golden State Warriors nesse episódio, que a gente falou de alguns consecutivos, mas eu até tava conversando com alguns amigos meus durante o jogo do Celtics, falando, quem que tá mais washed, né, que é o que o pessoal fala nos Estados Unidos, mais acabado, o Clay ou o Chris Middleton, né, porque é perto, né, o Middleton não é nem sombra do jogador que ele foi, né, e até a gente... O Clay tá mais, acho, né, do que ele, mas, nossa, o Middleton tá tenebroso. O Clay acho até mais, só que o Clay, a chance dele ser muito útil, mesmo essa versão acabada dele pelo arremesso, é maior do que do Middleton, né? O Middleton é um pouco mais criador e tal. E até acho que foi com você até que
a gente falou alguma coisa, o Middleton desde a lesão, assim, mas, pô, ele tá se recuperando dessa lesão desde do título, né, do Milwaukee Bucks, né, Exato. temporadas atrás, né, e nunca volta, e tá minutos limitados, e ele jogou jogando quantos? 29 minutos nesse... ele não chega a 30 mais. É triste, né, porque ele também tem um contrato caro, e ele não tá correspondendo. Um ajuste que eu achei interessante do Celtics, que eu acho que deu muito certo no primeiro tempo defensivamente, porque a gente começa a ver o pick and roll do Damian Lillard com o Giannis funcionar muito bem, né? Como era de se esperar. E eles estão começando a usar mais, né? Até o Zach Lowe falou sobre isso no podcast dele. Se eu não me engano, no último jogo, antes dessa partida, foram 18 pick and rolls Lillard e Giannis, que tinha sido o maior número na temporada. O que o Celtics fez em muitas posses de bola? Colocou o Jrue Holiday no Giannis. E além do Jrue Holiday ter feito um bom trabalho no Giannis, você impede que o Lillard chame o bloqueio do Giannis, né? Porque você não quer fazer o bloqueio e ser marcado pelo Jrue Holiday, né? E muitas vezes era o Jaylen Brown no Damian Lillard, né? Então quando você faz... Essa troca pro Celtics tá ótima, né? Você troca e você termina com o Jrue Holiday no Lillard e o Jaylen Brown no Giannis, né? Então eu achei que a equipe encontrou um bom ajuste ali pra defender. E eu acho que a vantagem no placar, que chegou a ser 28 pontos, se eu não me engano, foi também porque o Celtics estava num aproveitamento meio que insustentável de 3, né? O Peyton Pritchard entrou acertando tudo. O Tatum tava... Apesar de ter jogado doente, né? Ele não estava bem antes do jogo. Não participou do shoot-around, né? Ele começou arremessando bem. Sam Hauser arremessando bem. Derek White arremessando bem. Eu acho que foi um pouco disso, né? Depois a matemática meio que se corrigiu e o Bucks conseguiu dar uma respirada. Sim, você citou aí o pick and roll, né? Que foi, acho que também, quando teve a troca, foi um dos principais pontos citados aí sobre quanto seria letal, né? Acho que eles vão adquirindo esse entrosamento e vão utilizar isso mais ao longo da temporada, conforme ela for avançando, né? O Celtics teve aí seus 3 principais jogadores também pontuando muito bem. Porzingis, Jaylen Brown e Tatum. Inclusive, o encaixe do Porzingis no Celtics está sendo melhor do que eu esperava. Eu não imaginava que seria tão imediato assim, né? Mas ele está sendo um bom protetor de aro, pontuando de forma consistente. E é o que você falou. O Celtics ontem aí teve primeiro tempo excepcional, que todas as bolas caíam, né? Mas no segundo tempo as coisas normalizaram e acho que até por isso o Bucks acabou encostando no placar. E o Bucks, eu acho que ainda assim, apesar de todos os problemas, eu confio mais no time do Bucks do que no Celtics. Nessa eu vou discordar, né? Mas o último ponto sobre o jogo especificamente é que acho que vale pro Celtics a longo prazo e talvez explique parte da sua do fato de você colocar o Bucks na frente. Esse time do Celtics historicamente, né? Não é dessa temporada, na última temporada a gente via muito. Ele é um time que tem dificuldade para fechar jogos, né? E tem dificuldade para encontrar bons arremessos no final. E a gente vê nesse time do Celtics um time que a bola não anda muito. E sempre foi uma característica da equipe, né? Um time mais de isolation, né? O cara criando o próprio arremesso e tal. E mesmo agora com o Jrue Holiday e o Derek White, que teoricamente são 2 guards, né? O Derek White é mais um guard número 2, né? Mas ele joga como armador também. Nenhum dos dois é um criador puro, né? E não que o Smart fosse também, né? E essa equipe nunca teve um armador, né? Um cara que coloca ali a bola na hora certa. Exatamente, né? Um cara que tem como foco principal colocar os companheiros nas posições certas e tal. E eu acho que isso se manifesta muito nas situações de final de jogo, né? Porque aí é o Jaylen Brown tentando criar o próprio arremesso, é o Tatum de costas para cesta, tentando ali passar pelo marcador, e agora o Porzingis também é um cara que para bastante a bola. Então acho que grande parte dos problemas do Celtics em final de jogo é isso, não ter um cara ali que pare o jogo. Tem poucos caras com esse perfil na NBA hoje em dia, mas acho que se eu tivesse que colocar um jogador nesse time, eu imagino que o Celtics vai fazer alguma movimentação até o final da janela, é um cara que é um armador puro, né? Não um cara que vai ser titular. Sim. Mas um cara que pode vir do banco e dar uma... desacelerar o jogo. Dar uma direção pro time. Tô dizendo, de novo, não é um
um armador, não tô falando, pô, vou botar o Tyrese Haliburton no Celtics, não tem como, Sim. mas um cara que possa ali por 15 minutos no jogo, dá uma desafogada aí no time. Eu acho que também é uma necessidade, mas vai ser difícil, justamente porque você falou, é um cara difícil de encontrar hoje, né? Eu imagino poucos aqui que seriam acessíveis para o Celtics, né? E o Celtics vai ter dificuldade para conseguir encontrar trocas, né? Por conta de, não vai trocar nenhum do quinteto titular, imagino que não vai trocar também esses bancários aí que a gente falou hoje, né? Que estão vindo muito bem. Aliás, então vai ser difícil. Parênteses, não é muito o estilo do Pritchard, né? Porque ele é mais um pontuador, Sim. né? Mas ele tá fazendo uma temporada muito boa. Sim, ele tá conseguindo criar bem também com os companheiros, né? Eu acho. Mas é o que você falou, ele não é desse estilo, né? Ele é um cara mais pra vir, acertar as suas bolas de 3, botar fogo aí no jogo. Mas assim, um cara que eu consigo imaginar que poderia ser trocado nesse cenário pro Celtics seria um TJ McConnell. Eu pensei exatamente nele. Que não vai ter espaço no Pacers, assim. Tem um contrato amigável. E eu imagino que não seria também muito caro, né? Outro que eu imagino também, mas talvez seja mais difícil, o Monte Morris, que tá aí no seu Detroit Pistons. Machucado. Exato, e acho que ele também não vai ter grande espaço nessa equipe por conta da rotação de guardas ali. Mas é assim, também a gente tá tentando ponto perfeito, né? Nenhum time é Sim. perfeito. E do lado dos Bucks, Falta ainda, eu acho que um ala aí nesse time. Sim, eu falei alguns episódios atrás, né, que acho que o sonho do Adrian Griffin é que o Beauchamp consiga assumir esse posto, né, e ele não é consistente o suficiente, né, ele ofensivamente ainda é muito limitado e falta esse cara, e a equipe mudou um pouco a defesa, voltou a fazer algumas das coisas que fazia com o Coach Bud, né, o Brook Lopez principalmente mais próximo à cesta, e contra o Hornets, eu fiz um vídeo sobre o LaMelo recentemente que eu tava vendo muito do jogo do Hornets e Bucks. O LaMelo encontrou muito espaço em floaters porque o Brook Lopez estava muito recuado, né? Nessa quarta-feira não foi tanto problema assim, e o Brook Lopez ofensivamente teve um jogo muito bom. Mas é isso, acho que são dois times, pra mim, assim como eu acho que o Celtics está um pouco acima do Bucks nesse momento. E pra mim a diferença em relação ao que eu esperava antes da temporada é que eu acho que tem um grupo de 3 destacado no topo do leste, né? Que é o Celtics, o Bucks e o 76ers, que a gente não colocava o 76ers nesse grupo. Sim, eu concordo. Hoje eu concordo que o Celtics está melhor mesmo. Eu acho que a equipe é a melhor da NBA atualmente, né? Mas é o que eu falei, a confiança é outra coisa. Óbvio que o Celtics pode ser o campeão aí do leste e tal, mas eu ainda acho que o poder de fogo aí do Milwaukee Bucks talvez em uma série de playoffs, por exemplo, seria importante. E os Sixers realmente tem ali um tire próprio, né, bem claro no leste, né. O Heat até tá muito bem, melhor do que eu imaginava, mas também não acho que vá conseguir. O elenco eu ainda acho, no geral, meio fraco. A gente falou muito. A gente falava isso toda semana do Heat no ano passado. Até e no fim, chegou onde chegou. Mas esse Sixers tá muito interessante também, né? Sim. É uma equipe que eu tô gostando muito de ver com a evolução do Max. E tem muito espaço ainda pra fazer uma troca ainda, né? Fazer uma troca significativa. Tem um contrato ali do Marcus Morris de 16 milhões expirante. Conta com o Tobias e algumas das escolhas extras que eles têm, eles podem conseguir algo de verdade. Vamos passar para as seleções All-NBA desse primeiro mês, né? Na verdade, primeiro mês menos um dia, né? Que a temporada começou dia 24 de outubro. A gente tá gravando dia 23 de novembro. Mas eu pedi pro Buras fazer as 3 seleções dele. Eu fiz as minhas 3 seleções. Não revelamos uma pro outro, né? Porque eu gosto do efeito surpresa aqui no programa. Antes da gente passar, se você estiver no Spotify, não deixa de botar lá 5 estrelas na avaliação. Segue o podcast para você sempre saber quando tiver episódio novo. Se você estiver nos outros aplicativos, segue, liga a notificação, aquela coisa toda. No YouTube, se você estiver escutando no YouTube, deixa like, deixa comentário, se inscreve no canal, aquela coisa toda. Indica para os amigos que gostam de NBA, de NFL.
Estamos gravando aqui na quinta-feira, antes da rodada do Dia de Ação de Graças da NFL, inclusive, por isso a gente vai postar um programa um pouco mais cedo. Mas, dados os recados, Buras, vamos começar pelo primeiro time. Qual que é a sua seleção da temporada da NBA nesse primeiro mês? Atualmente não tem aquela coisa de posição, né? Uhum. Eles tiraram isso, só justificando. Eu coloquei Shai Gilgeous-Alexander, Luka Doncic, Jason Tatum, Joel Embiid e Nikola Jokic. Tava anotando aqui. Eu quis fazer um time que fizesse sentido. Não que o seu não faça, né? A única diferença aqui que não poderia nas regras anteriores é Embiid e Jokic. 2 pivôs. Eu mantive a estrutura anterior, né? E você tá certo de fazer isso. São os 5 melhores jogadores e eu não acho um absurdo, não. Mas eu mantive aqui a mesma estrutura. O meu primeiro time foi Luka Doncic, Stephen Curry, Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo e Nikola Jokic. Bem diferente, muito por conta dessa questão da estrutura. Eu fiquei bastante em dúvida entre SGA e Curry no primeiro time. SGA tá no meu segundo time. Eu achei que o Curry tem uns números um pouco melhores e um time bem pior ao redor dele, mas eu acho justo recompensar o SGA pelo esse início de temporada muito bom do Thunder. Eu sou torcedor do Thunder, mas pra mim discordo plenamente dessa questão, porque o Shai tem números, todas as principais estatísticas dele atualmente são melhores. Pontos, rebotes, assistências, o aproveitamento dele no geral, só perímetro que não é. E, além disso, é o líder em roubos de bola na temporada, defensivamente tá muito acima da média, assim, da grande parte dos guards aí da NBA. E tá num time ali que ele carrega e que é um dos melhores do Oeste. Justo. Você não teve nem Kevin Durant, nem Giannis Antetokounmpo. Eu confesso que eu fiquei ali entre Giannis e Tatum, acabei optando pelo Giannis. O Giannis que ele começou um pouco devagar e melhorou muito nas últimas 2-3 semanas. Fiquei surpreso da ausência do Kevin Durant. Eu pensei em colocar ele também, mas pra mim o Tatum também tá fazendo uma temporada espetacular no melhor time da liga. Decidi recompensá-lo por isso, né? E, Jokic tem que estar, obviamente. E o Embiid, eu também acho que aí é top 3 jogadores da temporada. Pensando nesse ponto, né? O Embiid realmente colocaria na frente, e aí, se você vai colocar 2 pivôs, eu acho que é justo mesmo o Embiid entrar no lugar desses dois. Seu segundo time, qual é? Eu coloquei Tyrese Haliburton, Stephen Curry, Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo e Domantas Sabonis. Olha, um cara que não entrou na minha lista em nenhum dos times é o Sabonis. O Sabonis, ele foi o meu quarto pivô, né, na disputa aqui. O meu, você colocou Haliburton, Curry, Durant, Giannis, Sabonis. O meu, eu coloquei o Haliburton, o Shai Gilgeous-Alexander, né, que a gente já debateu, né, Shai Gilgeous versus Curry. LeBron, Jason Tatum e Joel Embiid, né, Embiid pela coisa do pivô também, né, e como a gente já discutiu, Tatum, LeBron quer dizer, Tatum, Giannis e Durant. Haliburton que deu mais um salto esse ano. Acho que ele deu um salto da penúltima temporada pra última. E da última pra atual, ele realmente é um dos melhores armadores da NBA hoje. Não, ele tá evoluindo a cada temporada, né? Na questão da pontuação, ele teve uma grande evolução, né? Ele sempre foi um pontuador consistente, mas aumentou aí o volume. Tem uma ótima eficiência tá liderando a linha de assistências, acho que vem para mais uma assistências. Ontem ele teve um jogo de 37 pontos e 16 assistências. Tá absurdo mesmo, assim, um Pacers que até me surpreende, assim. Não tem uma grande campanha, mas faz jogos, assim, tá positivo, né, se classificou já na Copa da NBA e tá bem melhor do que eu esperava, é um elenco bem jovem. Tipo o melhor ataque da NBA e pior defesa da NBA, o Pacers, né? Não sei se é exatamente isso, mas é um dos melhores... Sim, eles tomaram já 150 pontos. Um time que fez 150 pontos essa temporada e já levou 150 pontos nessa temporada, né? Exato. E o Haliburton tá jogando um nível bem alto. O Sabonis fazendo uma temporada muito boa, né? Eu acho que o pessoal entrou com um gosto ruim na boca que ele deixou nos playoffs, né, da temporada passada, né? Que ele foi muito mal contra o Golden State Warriors. Ele seria o meu quarto pivô. Vou revelar o meu terceiro quando a gente falar de terceiro time.
Mas ele tá muito bem. Eu pensei no Fox também, só que o Fox ele perdeu alguns jogos, então acho que o Sabonis é o representante do Kings mesmo, né? O Fox tá fazendo uma temporada também muito boa e tá consistente no perímetro, né? Que sempre foi uma coisa que ele foi bem criticado. Imagino que ele não vai manter o aproveitamento dele até o fim da temporada. Sim. Mas teve aí uma evolução e... Cara, Sabonis pra mim... ele tá com os números muito parecidos da última temporada, né? Óbvio, ele deixou uma impressão péssima nos playoffs, foi exposto, não fez nada, né? Mas temporada passada ele fez uma temporada regular espetacular, nessa acho que ele tá mantendo isso. Considero ele o principal nome do Kings atualmente, apesar do Fox ter ali uma pontuação melhor, mas acho que muito do jogo do Kings sempre passa por ele, basicamente. Verdade. E eu tenho que exaltar o Durant, Sim. que eu não coloquei no primeiro time, mas coloquei no segundo. Porque, cara, que aproveitamento bizarro que ele vem tendo aí. Pô, aos 35 anos, o que ele tá fazendo, né? Era inesperado, acho. Porque ele jogou, acho que praticamente todos os jogos, né? Todos os jogos, 31,4 pontos, 7,1 rebotes, 5,5 assistências, arremessando... Isso aqui não vai continuar, gente, mas 52% de 3, que é absurdo. Tá arremessando de quadra 53%. O meu medo aqui é o quanto que ele vai aguentar isso, né? Porque aos 35 anos, com o histórico de lesões dele, o Suns tá perdendo a mão com a forma como eles estão usando o Kevin Durant. Sim. E o problema é que eles imaginavam, né? Que eles fossem, acho que, ter os 3 disponíveis a todo momento. E, pô, Booker não conseguiu jogar alguns jogos. Bradley Beal, pô, vai perder 3 semanas aí, o que tá quebrando muito a equipe. E a equipe não tá ainda jogando o que se esperava, né? Porque tá com 9 vitórias, eu não lembro quantas derrotas. Ganhou do Warriors ontem, tá com campanha 9 vitórias e 6 derrotas, 5ª colocação. Agora a gente tá naquele momento, né, que você ganha um jogo, sobe 3, 4 posições, né? Ainda tá tudo muito apertado. Sim. Mas, pô, Durant, muito bem. Giannis também, tô gostando muito da temporada dele. Acho que ele ainda tá pecando em uma coisa que na temporada passada ele também pecou, que é a questão dos turnovers. Ele tem aí jogos que, pô, ele comete muitos turnovers, mas continua ali dominante no garrafão. A questão do Kevin Durant, só pra encerrar, eu não tenho problema com ele jogar todo o jogo, né? Mas a questão é ele jogar 37 minutos por partida, né? Porque eu não posso reclamar também quando os times descansam seus jogadores e aí você tem um monte de time desfalcado em jogo que você quer assistir e ao mesmo tempo reclamar que o Suns tá jogando muito o Kevin Durant, né? Mas eu acho que 37 minutos por partida jogando 15 partidas é um absurdo pro Kevin Durant nessa altura da carreira. E um cara que ele se lesionou nas últimas 3 temporadas. Aliás, ele teve aquela lesão que tirou ele de uma temporada toda. E acho que nas últimas 3 também, desde que ele voltou, ele sempre acaba se lesionando. Ele sempre tem algum problema muscular e tal, né? Sim. Que é da idade, né? O cara aqui que você não tem no seu segundo time, imagino que esteja no terceiro time, mas não tenho certeza, LeBron James, que tá no terceiro time, né? Ainda bem, porque fazendo mais um ano absurdo, assim, contra tudo o que você espera de um jogador que vai fazer 39 anos, não faz sentido ele na 21ª temporada dele da NBA tá jogando nesse nível. 25 pontos por jogo, 6,7 assistências, 8,1 rebotes, arremessando 41% de 3, 57% de quadra, e tá numa crescente, né? Os números dele estão melhorando, né, nas últimas semanas. É absurdo. Entra um pouco também nessa questão do Kevin Durant, né? Que não é bom pro Lakers a longo prazo o LeBron ter que jogar tanto, né? Quanto ele tá jogando. Teve toda aquela questão, não, ele vai ser poupado e tal, mas já tá com média de 34 minutos novamente. Mas enquanto tá rolando, a gente tem que exaltar, porque é mais um ano fantástico, né? Eu fico triste por ele, porque, assim, ele não deveria estar jogando todo esse tempo. O Lakers tem um elenco profundo, como a gente sabe atualmente. E era pro Anthony Davis, acho que, assim, eu acho a temporada dele boa, mas acho que deveria ser melhor justamente pro LeBron conseguir ter esse descanso, né? Acho que defensivamente o AD tá fazendo um ano espetacular, protegendo muito bem o aro, como sempre foi na carreira dele, mas acho que ainda ele poderia contribuir mais no ataque. Tem muitos momentos que ele fica passivo. O jogo de ontem, ele não foi bem ofensivamente, né? O LeBron fez ali um último quarto espetacular, tentou ali
quase a vitória, quase empatou na última bola, né? Pra levar pra prorrogação. Mas, LeBron, pô, tá com o melhor aproveitamento da carreira, né? Em perímetro e nos arremessos de quadra. E seus 39 anos é bizarro. Bizarro mesmo. Terceiro time, Buras. Terceiro time é o que eu mais não liguei para aquela questão de posição. Eu coloquei Donovan Mitchell, Anthony Edwards, LeBron James, Tyrese Maxey e Bam Adebayo. Coloquei 3 guards. De novo, aí a gente tem a diferença que eu tentei seguir mais a formação, né, tradicional, mas acabou que teve várias semelhanças. Eu fui de Tyrese Maxey, Anthony Edwards, Paul George, Anthony Davis e Ben Adebayo. Eu concordo com tudo que você disse sobre o Anthony Davis, porque a nossa expectativa é que o Anthony Davis jogue como primeiro time, né, ao NBA. Exato. E ele ser terceiro time é abaixo. Eu fiquei muito em dúvida, basicamente os dois forwards, né, Paul George e Anthony Davis. E acho que é uma posição em geral na NBA que é um pouco mais fraca, né, e os dos principais jogadores em declínio, não tá tendo uma substituição à altura ainda. Eu fiquei em dúvida entre Davis, Paul George, que foram os que eu escolhi. Eu pensei em colocar o Donovan Mitchell no lugar de um dos dois e botar o Anthony Edwards na posição 3. Não sei se seria roubar, mas com as regras atuais definitivamente não seria roubar. E eu pensei no Scottie Barnes também, que eu acho que é um cara que tá fazendo uma temporada muito boa. Mas eu acho bem legal você colocar aí todo mundo, né? E o Ben Adebayo é o terceiro melhor pivô da NBA também, então merece. Sim. Uma coisa que eu levei muito em consideração para montar esse time também foi a campanha das equipes. Tentei colocar a maior parte de jogadores ali que estão nas posições mais altas, né? O Barnes realmente ele teve uma evolução, a evolução que se esperava para o segundo ano dele, né? Que não veio. Ele até teve uma pequena melhora aí em alguns números da primeira temporada, mas foi um ano fraco para ele, né? E esse ano ele tá jogando o que a gente esperava, então acho justo, né? Concordo com o que você falou, que a posição de forwards, assim, ela tem grandes nomes, mas eles não estão, talvez, jogando o que se esperava. O próprio Kawhi, aí, se esperava, acho que um pouco mais dele, né? Acho que o Paul George vem fazendo uma temporada melhor do que o problema do Paul George é que eu acho que a seta tá apontando um pouco pra baixo desde que o Harden chegou. Sim, exato. Ele teve o começo de temporada dele foi muito bom. Sim. Mas ele realmente caiu um pouquinho no nível. O Bam Adebayo, pra mim, vem fazendo também um ano espetacular. Eu concordo que ele é o terceiro melhor pivô da NBA atualmente. Mas coloquei o Sabonis no segundo pelo que vem jogando, contribuindo ofensivamente. Mas, o Adebayo, pra mim, é um contender aí pra ser o Depor. Tá fazendo um ano espetacular defensivamente. Ele é um jogador que consegue marcar jogadores de todas as posições, mesmo sendo um pivô ali, um jogador mais alto. Anthony Edwards vem sendo o principal nome do Timberwolves. Mais um ano que ele também tem uma evolução, né? Mais consistente, consegue ajudar na defesa. Cara, o céu é o limite ali pro Anthony Edwards. Ele, pra mim, é um dos jovens mais empolgantes da NBA. E o Donovan Mitchell vem... Rapidinho sobre o Edwards, se você me perguntasse o que é mais provável, ele permanecer no terceiro time ou subir para um dos dois primeiros times, eu acho que é mais provável ele subir. Esse time do Wolves tá muito bem e ele tá em franca ascensão também. Nossa, assim, ele pra mim, assim, ele é um pontuador completo. Uma coisa que a gente questionava muito era justamente a consistência, ele vem conseguindo. E ele tem algo que, assim, ele tem a aura, né, como chamam. O Brooklyn Guy fala. Ele não tem medo dos momentos grandes ali, de dar os arremessos. Assim, ele é um cara super jovem ainda, né? E sempre que o jogo tá ali precisando de uma definição, ele é o cara que ele consegue pegar a bola e definir ali, ele não tem medo. O nome que a gente discordou foi o Paul George, né? A gente já falou. Donovan Mitchell, ele se machucou agora, né? Mas também ele carregou o Cavaliers nas costas num momento muito difícil da equipe, que não tinha Garland, não tinha Jared Allen, e agora os Cavaliers estão em oitavo. Eu sei que não é nada surpreendente, nada impressionante, mas ele mais uma vez está sendo o cara que está carregando um time, né? Que ele carregava o ataque do Utah Jazz e agora no Cavaliers, no início de ano, foi a mesma coisa. Tá com quase 30 pontos de média aí, os melhores números dele na carreira. Também vem conseguindo pontuar bem, consistentemente. Tô gostando muito da temporada dele. Tyrese Maxey,
é um nome que acho que, assim, talvez ele não se mantenha, né? Ele é um que eu imagino que é o mais provável aí da minha equipe de não continuar, né? Mas, pô, com o ano que ele vem fazendo aí, é impossível atualmente a gente tirar ele. Sim, não, é muito justo. Acho que não tem como. Eu ia falar, é mais provável ele subir. Não tem como, porque no meu é o cheio o Tyrese Haliburton. Mas realmente o Max está fazendo uma temporada muito boa. Outros nomes que você considerou que ficaram ali no. Eu tenho 3 caras aqui que eu cheguei a considerar. Mas você tem algum aí específico? Ou posso começar pelos meus? Cara, 2 que você citou, Anthony Davis e Paul George, eu considerei muito. Uhum. E um terceiro também que eu cheguei a considerar, foi o Rudy Gobert, por incrível que pareça. Porque venho gostando do ano dele, acho que o encaixe dele essa temporada melhorou muito. Óbvio, ele não é um pontuador, mas ele tá defendendo bem, tá protegendo bem o ar. Vem sendo, pra mim, o segundo melhor jogador do Timberwolves, o que acho que era meio inesperado. Sim. Quando você tem Towns, né? E, pô, o Timberwolves tá com a melhor campanha aí do Oeste. Algo que era bem pensado no começo da temporada, né? O Gobert, pelo que ele faz defensivamente, realmente eu acho que não é um absurdo pensar. Eu cheguei a notar o nome do LaMelo Ball, porque eu fiz um vídeo me pedindo desculpa pro LaMelo Ball por ter criticado o começo dele de temporada. Números fantásticos, mas não tá se traduzindo em vitórias, né? O Charlotte Hornets continua uma bagunça, né? É a 4ª pior campanha do leste. E assim, Hornets não tem um elenco tão ruim quanto as pessoas pensam, né? Então era pra ser um time melhor, o que me leva a crer que um pouco desses números do LaMelo Ball são calorias vazias, mas ainda assim tá tendo um ano muito bom. É o Scottie Barnes, que eu falei também já aqui, né? Que o Burris concordou. E um cara que eu queria colocar, porque eu gosto muito dele, gosto dele há bastante tempo, mas não tem como justificar ele nos 3 times All-NBA, é o Sengun. E eu cheguei à conclusão que é Sengun mesmo a pronúncia, porque eu falava Sengun, mas eu vi foneticamente. Mas o Sengun tá fazendo uma temporada muito boa, Baby Jokic, aquela coisa toda. Teve o salto. Ele deu um salto e era o que eu falava. Vocês podem pegar podcast, vocês vão encontrar eu falando exatamente isso. O Sengun não era feito pra jogar num time bagunçado como o Houston Rockets. Sim. Agora um time que tem uma estrutura, que tem um treinador de verdade, ele tá jogando um absurdo. E até outro dia eu vi uns números aqui. Os números dele com essa idade são melhores do que o número do Jokic com essa idade. Só que tem toda a questão que hoje em dia os números estão todos inflacionados, de ponta, essas coisas. O ataque tá muito mais inflacionado. O Jokic, na idade dele, ainda era... Se o cara pega um rebote ofensivo, é mais um relógio de 24, né? Então o pace é menor e, enfim, tem tudo isso. Não é... Eu acho que o Sengun não vai chegar no Jokic, porque ele não tem o cérebro do Jokic, ninguém tem o cérebro. Mas ele tá fazendo uma temporada muito boa, acho que vale pelo menos uma menção aqui. Eu acho que é um cara que, sei lá, pode ser All-Star, de repente. Essa temporada acho difícil, senhor. Porque, assim, tem esses pivôs aí que a gente citou, né? E agora que vai voltar... acho que são... No Oeste aí tem o Jokic. E o Sabonis. Tem o Sabonis. Tem até o próprio Gobert, que a gente citou aqui, né? Vai ser difícil. Então acho que é difícil. Mas ele tá jogando muito bem. Tem estatísticas parecidas aí até com o que o Jokic tinha, acho que no terceiro ano, né? E eu acho que ele é mais novo do que o Jokic era no terceiro ano. Eu vi, essas estatísticas que eu citei eram da mesma idade. Eu não lembro qual era o ano deles na NBA. O Rockets deu uma estabilizada agora na 8ª colocação, que eu acho que ainda é bem acima do esperado. Mas eu tenho gostado bastante do que ele tem feito. Mais algum nome que você chegou a separar? Não, hoje não. É só comentar rapidamente do LaMelo Ball. Realmente, que temporada espetacular dele, né? Triste como o Hornets tá. Triste que o Hornets também tem aí o Miles Bridges, né? Que não deveria ter. Mas tem nomes fazendo um ano surpreendente. Aqui a questão é que eu acho que a equipe ainda é muito jovem, o técnico não é dos melhores, mas individualmente tem bons nomes. O LaMelo, o Brandon Miller vem jogando acho que muito melhor do que 90% das pessoas esperavam dele, né? Uhum. E o Mark Williams aí que, faz uma dupla espetacular com o LaMelo. O LaMelo assim, com o Mark Williams, né, pra quem não conhece, ele é um pivô que veio eu não lembro se era Duke ou North Carolina, mas ele é aquele... Duke, né? Ele é aquele ring runner, né? O cara que corre de um lado pro outro, um pivô muito... Ele é meio o DeAndre Jordan, diria, né? E com um passador como o LaMelo, ele é perfeito, né? Pra pegar lobby e tal.
E o Lamelo tá fazendo uma temporada ofensivamente, irretocável. Ele evoluiu muito como arremessador, né? Que eu acho que é o que faltava no jogo dele. Tem que defender. Ele tem 2,1 m, não tem desculpa pra não defender. Sim. E o time tem que melhorar em peças e em nível de atuação, porque eu acho que o elenco não é tão ruim assim pra estar na rabeira do leste. Mas é isso, Buras, muito obrigado pela sua participação. Leiam os textos dele lá no Tudo. Os posts engraçados do Camisa 23 atribuam a Vitor Buratini, porque não... Mesmo não sendo, a gente vai partir do princípio que é do Vitor Buratini. Mas, cara, brigadão aí pela participação e até a próxima. Valeu, meu querido. Até a próxima. Pessoal, o podcast Cara dos Esportes volta com um episódio exclusivo nessa sexta-feira, falando sobre os jogos do Thanksgiving, do Dia de Ação de Graças na NFL, exclusivo para apoiadores. Madrugada de domingo para segunda tem um pós-rodada da NFL também. E na terça-feira de manhã vai ter mais um episódio sobre NBA. Buras, eu guardei isso até o fim do programa, vi que você não escutou o último podcast sobre NBA, porque você foi cornetado naquele programa. Eu fui? Foi cornetado. Então, quem escutou o último... Qual foi a corneta? Agora eu quero saber. Eu recebi a Mariane Carvalho, jogadora do Unimed Campinas, ex-jogadora da Universidade de Kansas e passagem pela seleção e tal. E eu falei que eu estava cansado de gravar com caras que nunca tinham pisado numa quadra de basquete, como Leonardo Paglione e Vitor Buratini. Então eu precisava conversar de atleta para atleta com uma pessoa, e aí eu convidei a Mariane. Mas você é alto, Buras, de repente você joga basquete, eu não sei. Não, na época de escola eu até jogava algumas vezes, mas faz uns 5 anos que eu não toco numa bola de basquete. Mas é isso, pessoal, o podcast volta aí nesse calendário que eu falei. Até a próxima. Tchau.